calabaraia. Sinta essa presença que eu estou sentindo aqui nesse altar. Elebassúria canto devas. Dentro de você, essa alegria você tem que carregar na sua arca, dá pra jeito, irmão. Porque quantas vezes na minha vida, meu pastor, eu vi a minha situação ser mudada. Porque eu estava triste, eu não falei triste nada, eu tenho promessa. Quem falou comigo que eu não vou morrer, tá me garantindo. Vou ficar triste nada, Deus falou, bota a mão e começa a adorar, porque quando tu adora é o trabalho. E na minha casa eu começava a louvar, a pele toda queimada, arrependo, achando força, buscando força que eu não tenho. Você está forte hoje, você está possibilitado hoje. Ninguém te impede de você adorar hoje. Quem está te impedindo? Aleluia. Olha para dentro do teu coração. Calamandaravá, subinarábia. O que está me impedindo de te adorar? Tudo aquilo que está me embaraçando, traz à mente. Deus me dava Romanos 12, verso 1. Apóstolo Paulo dizendo, eu rogo, é maior do que uma oração. Ele está pedindo, rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, Aleluia. que é o seu culto racional. Envolve Glória a mente, Deus. envolve razão, envolve emoção, envolve esforço. Nessa sociedade tem que parar. Porque Davi aqui está com o povo todo cantando. Imagina a festa, né? Um com harpa, um com símbolo, um com palma, um pulando. Davi está pulando, Davi está saltando. Está dentro desse contexto aqui. E se você for lá no livro de 1 Samuel 7, 2 Samuel 6, eu achei tão forte isso. Como é que alguém que carrega uma presença há 20 anos dentro da casa e não vai acontecer nada? É impossível isso, irmão. Isso nos remete à maneira com que Abinadab está carregando essa presença. Telebarassuri de Carregando a prominência. presença. Decalamanto, reminácia. Se a presença de Deus está dentro da minha casa, alguma coisa precisa e deve acontecer. gente Glória a não pode Deus. aceitar a mesmice, né? As mesmas coisas. E hoje ela levou minha filha lá em casa, ela viu bolsa de cesta básica chegar. Bolsa de compra que alguém fez para mim chegar. Ela, mãe, do armário, não cabe mais nada. Eu falei, não cabe, deixa a bolsa embaixo, vou embora fazer minha unha, porque eu fico noite. Me preparei hoje. Porque a gente se prepara para vir para a casa do Senhor. O Senhor falava comigo de se preparar, meu pastor, para vir para a presença. Em casa, ouve um louvor, faz uma oração, leva a Bíblia. Telemanto, rebidá, sarábia. Faz um propósito pela tua igreja em casa, irmão. Faz um jejum. Deus, hoje eu vou jejuar pela vida do meu pastor. Hoje eu não tomo café, até vou ficar até tarde, pela vida do meu pastor. Para Deus dar força a ele. Verdade. Você pensa que é fácil? Reba, subinarábia. É fácil estar na frente de uma hora? Então o Espírito Santo falava assim comigo, eu só posso fazer o recado que eu posso dar. É impossível eu estar diante da arca, da presença, e alguma coisa não acontecendo de pecado. Verdade. Como é que fica? Aí Davi fica sabendo. Ficou na casa de Obed 3 vezes. Glória a Deus. Deus prosperou. Sheminarassúria. Ele diz assim, cumpram com prazer a presença de Deus transparente. Porque para Davi e para Israel a presença não estava. Porque o que representava a presença era a arca da aliança que eu mandei. O que representava a presença era esse instrumento aqui. Então hoje quem tem que representar a presença é quem? Nós. Sou eu, eu não sei que representar. Glória a Deus. Somos nós que temos que carregar essa presença. Louvado Mas seja carrega Deus. com alegria no teu coração. Louvado seja Deus. Faz uma preparação em casa, bota vinho, bota levita, bota um para tocar, bota porteiro. E ele vai deixar depois no final do capítulo 16, diz lá, ó, Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor, Asaf, os seus irmãos, ele vai deixar Obed-Edom com seus irmãos, vai deixar depois Zadok, o sacerdote, para oferecerem holocaustos ao Senhor, continuamente pela manhã e pela tarde. Sacrifício contínuo, entrega contínua. Glória a Deus. Não começa quando tu chega aqui cedo, tem que começar na minha. Aleluia. Glória a Deus. Porque assim que o Espírito Santo fala. Minubi Kamaná Sarábia. Onde eu entro? Xalabandu Se Mianarassá. eu carrego a presença, o culto começa onde eu estou. Aleluia.
se eu carrego a presença, na minha casa tem que ter culto. Tem que ter oração. Glória a Deus, aleluia. Bate na minha porta, ou quando não é pelo WhatsApp, tem que ter culto na minha casa, tem que ter celebração na minha casa. Eu tenho que vir para a casa do Senhor alegre. Eleba sub de canto na araçá. Que está lá guerreando, está diante da obra. Tem que vir já desse jeito. Aleluia. A gente me dava no Salmo 32, verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos, e exulta todos vós que sois retos de coração. Glória a Deus. E o lindo é, aí entra do lado do professor, a palavra nesses versículos aqui que foram todos direcionados, tem um monte de versículos da Bíblia com a palavra dele, né? Alegrai-vos, tem um outro, se a gente for parar para pesquisar, vai virar a noite. Tem muito, mas Deus me deu só isso aqui. Neemias 8:10, falando da reconstrução, como saiu. Para de chorar. Esdras está sobre um púlpito de madeira, diante de uma praça enorme, o povo está celebrando. Ela começa a chorar porque ouve. E eu entendo que é respeito e reverência, né? A lei que está sendo lida e lembrada. E às vezes a gente precisa relembrar a lei dentro do nosso coração. O que o Senhor espera de mim e você dentro dessa casa, dentro da presença? Glória a Deus. O que o Senhor espera? Todas estão no modo imperativo do verbo. Alegrai-vos. Está assim, talvez você se alegre. Se alegra amanhã. Glória a Deus. Semana que vem você dá um bravo aí de regozijo. Você salta aí quando culto. Não. Se alegra. Alegrai-vos. Regozijo-se. Celebre. Imperativo afirmativo. Ele está te dando uma ordem, uma direção que também Aleluia. diz lá na língua portuguesa. Se alegra. Celebra. Rebicanto que É amanai. amanhã. É hoje. Xalabanduri de probe canto nergaçado. Deus quer que Aleluia. alegre por estar na presença. Fazer Santo Deus. essa presença. Eu marquei quantas vezes tem a palavra alegre. Se aqui eu achei uma, duas, três no verso base. Achei 3 vezes a palavra alegria. Fica até estranho para marcar. Né? Porque quando a gente senta para meditar na palavra, para ministrar a palavra, a gente tem uma responsabilidade nisso. Graças a Deus, né? A gente se prepara, o Espírito Santo vai tratando conosco aquilo que vai passar por mim, porque eu também estou em igreja, para eu passar para os irmãos. A nossa oração é que seja aquilo que a noiva do Cordeiro precisa receber, eu também faço parte da noiva. Porque no céu, onde nós vamos morar, não tem placa. Ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai da árvore, vinde benditos do meu Pai da igreja missionária, vamos para as nações do oeste, vinde benditos do meu Pai. Acabou. Para o reino que nos está preparado. Glória a Deus. Hoje você celebra aqui, daqui a pouco você vai nas bodas do Cordeiro, porque a nossa Santo. está pertinho, os sinais já estão se aproximando, irmão. E o Senhor falava comigo: a alegria do Senhor tem que estar na totalidade da minha vida. Porque por isso ele me deu. Zacarias está falando para o povo se alegrar, porque vai nascer o rei. Vai vir montado no jumentinho, humildade. Neemias está mandando o povo alegrar, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a gente está restaurando Jerusalém. O salmista Davi está mandando se regozijar. Porque nós não estamos dentro do contexto, ele vai dizer: há um estatuto perpétuo de Deus para nós. Eu costumo dizer bastante que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós podemos clamar e ter resposta. Nós podemos louvar ao Senhor e Ele ouvir a nossa oração e receber o nosso louvor. Então está triste? Canta. Está preocupado? Canta. Dinheiro não deu, adora. A promessa não se cumpriu, continua adorando, porque mais cedo ou mais tarde ela chega. Eu fiquei 2 anos e quase 3 esperando uma promessa. Deus falou comigo no domingo quando eu fui pregar lá na Penha. Essa semana eu vou tomar posse. Falou comigo em casa, eu uma missionária no pé do meu outro lado, eu estou escrevendo. Chegou uma carta do INSS, agora eu sou beneficiária. Porque Deus falou: vou te dar uma renda, não quero que você trabalhe, como sou professora formada. Pensa que eu vou para você. A última que eu botei me chamou. Até hoje. Deus já disse assim: até quando não vai teimar comigo? Se eu já falei que eu te quero separar, não. Para me dar condições. Meu Deus, é o suficiente, irmão. Você consegue adorar a Deus na hora da tua adversidade como a gente louvou? Aleluia. Quando
já vou agradecer aqui a oportunidade que estava muito triste para falar hoje de Deus, mas Deus já falou de falar. É alegria, é celebração, mas também é para a gente meditar como nós estamos aqui há 10 anos. Você tem memória do que passou? Porque olha que eu não combino aqui, né? Eu lembrei que eu vim aqui na consagração no sábado de manhã, eu ministrei quando a missionária Sara me convidou, aí veio na minha mente, né? O bolinho, o café com leite, né? A recepção da igreja, foi me vindo na minha mente. Você que congrega tem que ter uma história curiosa nesse lugar, né? Sim ou não? Em algum momento você vai lembrar de alguma coisa que você fez, no louvor que você cantou, né? A gente vai lembrar aquela louvada que você deu no coração do Pai, né? Em algum momento a gente tem que ter uma lembrança daquilo que a gente faz naquele lugar. Então não basta só estar na casa, tem que ser a casa. E assim o Espírito Santo falou comigo. Não basta só estar na casa, tem que carregar a presença dentro da casa. Glória a Deus. Os irmãos que estão ouvindo, pode Deus está mandando repetir. Aleluia. Irmão, que essa alegria possa ser carregada na totalidade da nossa vida. Em nome de Jesus. Mesmo quando o momento parecer contrário. Glória a Deus. Porque uma vez alguém disse assim para mim, está tudo bagunçado, né? Parece que está tudo fora do lugar. Deus manda te dizer, sou eu arrumando as coisas. Tu vai viver um novo tempo. Hoje eu estou vivendo um novo tempo. Hoje eu pude entrar numa loja e comprar um que eu minha piscina. Nunca pouco que é vermelho. Você deixou que eu não mudei. A fedeira vermelha, sei que lá vermelho. A fedeira de café expresso para oferecer para lá na piscina, né? Comprei as cápsulas, mas é bom. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Verdade. Mas eu preciso ser servo. E o servo trabalha. O servo mete a mão na obra, na massa. Meu Deus. Diz assim, Alabras, calabanda suri de prominarábia. eu vou ter memória. Glória a Deus. Eu vou ter lembrança. Eu vou fazer 50 anos na data, mas quando eu ficar mais velho, eu vou lembrar que um dia eu cantei um louvor aqui. Que um dia eu ajudei a dirigir um culto. Que um dia eu cheguei mais cedo para abrir a porta. Um dia para chegar cedo, mas eu estava no som trabalhando, né? Mas eu fiz algo para Deus nesse lugar. Porque Davi começa a se lembrar. Dentro desse cântico aqui, você vai ver ele se lembrando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de uma aliança perpétua. Está aqui dentro, ele está cantando. Segunda Crônicas 16, a partir do versículo, é ele cantando um cântico, um salmo que ele fez para aquele momento. Deus está dizendo, está doendo, prepara um cântico novo para você cantar. Está gemendo, está chorando, começa a me adorar, que eu começo a virar o quadro da situação da tua vida, da tua história. Às vezes tem coisas que não mudaram na nossa vida, porque na hora da nossa dor, na hora do nosso problema, a gente foi chorar, murmurar, reclamar com Deus, dizer que ir embora, dizer que largar tudo, e Deus está dizendo, só me adora, só quero isso, adoração. Aleluia. Para eu poder trabalhar, para eu poder fazer. Quantas vezes eu botei Aleluia, glória a Deus. toda a rua. Né? Estou vivendo um milagre agora no lugar. Vou para a terceira quimioterapia na veia e o cabelo está resistindo. Uma paciente falou assim, já vou ensinar, tu está fazendo a mesma química que eu, que cabelão é esse? O meu perguntou aqui na frente, na primeira. Eu falei, filha, já não explica assim. Eu tentava falar de Jesus para ela, mas a gente não fala. Eu tenho que procurar psicólogo. Eu falei, meu psicólogo é Jesus de Nazaré. O meu consolador e intercessor é o Espírito Santo. Eu falei, do meu lado, assim, bom. Aí eu sentei do lado dela assim. E ela me olhando, está fazendo química já? Eu falei, já, é assim, paciente, né? A gente conta às vezes, troca informação, faz amizade, mas ela não deixou falar de Jesus para ela. Não, porque não é tudo a religião, não, tem que procurar psicólogo. Eu falei, eu já tenho. E de graça. Agora que eu tenho lá à disposição, psicólogo, nutricionista, oncologia, proctologia, cirurgião para me atender, eu tenho lá. Só que eu nunca, psicólogo falou na minha prova, está tudo bem, está tudo ótimo. Ah, você está bem mesmo, vou embora para isso lá. Tem um paciente lá. A gente precisa se lembrar que a gente tem muitos motivos para adorar a Deus. Verdade. E sempre que eu achava que eu estava com uma situação ruim, que eu pior do que eu. Tem mesmo. Então o meu foi todo tirado. Foi tirado tudo. Todo o meu câncer foi tirado. Mas eu encontrei alguém que o médico abriu o estômago. Câncer tinha tomado todo o estômago. E agora? O estômago. Se eu tirar o estômago, como é que se pode essa alimento? Eu vim embora, nem soube qual foi o fim dessa senhora. Não soube. Eu chorei muito.
possa começar o nosso culto Glória a Deus. aonde a gente botar a planta do nosso pé. Lavando o carro. E celebrar. Dizer, quando eu chegar na igreja, já estou preparado para continuar adorando aquele que é digno. Celebre a Deus essa noite, porque você está vivo, está de pé, Glória a tá Deus. com força, está com saúde, está trabalhando. Eu agora sou beneficiária, né? Dou glória, tenho condição de ir e vir com mais. Já tinha, que Deus sempre cumpria. Sempre Deus cumpriu as minhas necessidades, sempre. Sempre Deus me calçou e me vestiu. E hoje eu tenho, para dar meu esposo, tenho 3 cabeleireiras para cuidar do meu cabelo. Que não Eu também. Tem que me falou, você me traiu, porque você não veio aqui. Eu falei, não, meu tempo. Ela passou a minha frente, falei, poxa vida, semana que vem eu vou em você. A gente precisa saber o privilégio de ser um filho de Deus, um servo. Um servo que quando ama as coisas de Deus, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Deus cuida de nós. Deus envia presente para nós na porta da minha casa. Um diácono até brigou comigo, não precisa estar fazendo compra online. Eu falei, que eu falei, eu estou no mistério de ganhar vestido na etiqueta. Tem 3 essa semana, para semana passada para cá. Todo lugar que eu vou ministrar, antes alguém me dá um vestido novo. Deus falou comigo, não se preocupa com nada. Só me adora e se alegra com a minha presença do jeito que você está fazendo. E deixa que mais Isso eu quando eu cuide começar a de fazer as cuidar, túnicas. irmão. Meu Deus do céu. O bispo falou, meu Deus do céu, e no armário está cheio de hidratante, nem perfume, queria perfume que eu ganhei. Alguém chega com aquilo que eu penso e falo para Deus. O bispo também fala que é muito bom quando a gente se torna aderente de Deus. Isso é muito de Deus. Não estou me orgulhando, não, querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, não é isso. Eu estou dizendo que Deus está dizendo que você tem acesso a mais. Verdade. Você pode receber mais de Deus. Eleva a suco Você pode minério ter muito mais do que você tem hoje nessa financeira. que amanarra É sarara. principalmente no espiritual. Deus pode movimentar sua vida no espiritual de um jeito que você Verdade. ainda não foi movimentado. Se você tem desejo de falar em mistério, pode ser hoje, o dia que Deus escolheu para você. Se você ficar ligado no culto e começar a adorar, Deus te batiza. Glória a Deus. Igreja Batista tradicional. Deus dá bem, você não faz bem. Batizada do Espírito Santo, eu queria muito, era meu desejo. Quando eu quero sentir, vocês estão sentindo aí, esse choro, essa alegria, esse negócio diferente. Comecei a glorificar e exaltar Deus num culto como esse, irmão. Deus me batizou no Espírito Santo, comecei a falar em língua. E senti edificada, porque a Bíblia diz que quem fala em mistério em língua. Eu sei que eu não estou na quinta da avivamento, né? Mas o Espírito Santo está mandando dizer. Se alegra com o servo de Deus na totalidade para eu fazer. Alaxure de Aqui, prominar nível espiritual, se você tem um desejo aí no teu coração, Deus quer cumprir esse desejo do teu coração. Santo Deus. Mas tem que começar aqui, não espera só daqui não, ó. Começa aí. Porque o fogo aqui já está ardendo, mas aí tem que arder também. O culto é individual, eu não posso forçar. Aleluia. O culto é individual, por isso que Paulo diz, eu te rogo, igreja, eu rogo. Presta culto ao Senhor racional, se liga sua mente aqui, ó, o culto da palavra do louvor, se envolve. Porque eu nunca vi um justo desamparado, tem sua descendência ali de dar o pão. Eu sou prova viva daquilo que eu estou pregando, ministrando essa noite. Eu nunca vi um justo de Deus no certo, que se disponibilizasse para fazer a obra, que não tivesse o pedido que ele é pedido, por menor que fosse o pedido. Você pode dizer, bispo, você queria só o perfume, não tinha que cobrar. Porém, da gente e veio junto com um vestido novo, está lá também certo. O nosso Deus, ele faz. Você pode dizer, você queria só isso, não queria outra coisa, não. Queria outra coisa, né? Queria só isso. Porque eu sempre me preocupei em me preparar para estar na presença de Deus. Não é para me mostrar para ninguém, não é isso, não quero isso. É porque eu sempre me preocupei em fazer o melhor para Deus. Eu sou nascida e criada no Evangelho e eu fui ensinada assim. Eu vou dizer porque Deus está mandando para encerrar. Uma vez que Ele está mandando dizer. Minha mãe falava assim para a gente, 7 filhos na igreja, todo mundo sentado. Antes de começar o culto, vai todo mundo para o banheiro beber água. Depois senta. E aí daquele que se levantar, ninguém levantava. 7 filhos. Ninguém se levantava para nada na hora do culto, não. E quando o pastor ia pregar, então, ela já avisava, meu pastor. Deus está usando a boca
E a gente sentava assim, lá no outro. Minha mãe numa ponta e meu pai na outra, eles só ficavam observando a gente. Se a gente fizesse alguma coisa errada em casa, chamava a nossa atenção. Então eu fui criada assim, dando uma muitas emoções referentes. Não, tá entendendo? Estou contando a minha experiência. Deus está mandando contar. Minha mãe falava, hoje vocês estão velhos. Tem ninguém se emocionar no grupo. Que a gente fica com fome, quero biscoito, espera quando acabar. Vou comprar biscoito e o cara não espera. E às vezes a gente esperava o meu pai ensaiar, tudo acabava 11 horas de manhã dele. Meu pai ensaiava até 1h30 da tarde na igreja do Guadalupe, eu morando na rua 17 de Janeiro. Meu pai, se vamos almoçar em casa, biscoito só no final do tempo prato. 1h30 da tarde, a gente ia para casa com fome para almoçar, para voltar de novo para o culto da noite. Nós éramos a primeira família a chegar na igreja. No dia da família, a gente deu um monte de Bíblia, né? Minha mãe e minha irmã guardou até hoje. Uma Bíblia gigante, Bíblia da família. Porque eu fui ensinada a ter zelo com as coisas do Senhor, irmão. Entendo que o Espírito Santo está falando comigo e contigo essa noite. Aleluia. Não, é só porque o Espírito Santo de Deus está mandando falar. Se preocupa em ter zelo com as coisas do Senhor, porque aquilo que está travado na tua vida, Deus vai destravar. Aquilo que está parado, Deus vai fazer. Essa oração que tu está fazendo há 10 anos, Deus vai responder ela. Só porque a gente decidiu ser servo, celebrar a presença de Deus com a alegria no nosso coração, independente da situação que a gente esteja vivendo. Não é, igreja? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.